Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos. Aqui quem vos fala é o Cleiton, eu sou psicoterapeuta e atuo na área de dependência química e processos de autoconhecimento. E aí, tá pronto para a aula de hoje? Então, papel, lápis, caneta na mão, que vão ter algumas perguntas no meio da aula que são muito importantes você copiar e responder, porque a nossa aula vai ser muito didática. Então, eu te peço agora neste momento, pega um caderno, caneta, lápis, borracha, para que você possa acompanhar comigo aqui a aula de hoje. Tamo junto? Então, bora pra aula! Fizemos uma lista de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e dispusemos-nos a fazer reparações a todas elas. Oitavo passo. Até este ponto, os passos focalizaram principalmente a reparação a nós mesmos e do nosso relacionamento com Deus da nossa compreensão. Ao iniciarmos o oitavo passo, trazemos outras pessoas para este processo. Pessoas que prejudicamos em nossa dicção, pessoas que prejudicamos em nossa recuperação, pessoas a quem tivemos a intenção de prejudicar, pessoas que prejudicamos acidentalmente, pessoas que não estão mais em nossas vidas, e aquelas de quem esperamos estar próximos pelo resto da vida. O oitavo passo trata da identificação dos danos que causamos. Não importa se foi porque estávamos tomados pela ira, pela indiferença ou porque sentimos medo. Não importa se nossas ações foram baseadas no egoísmo, arrogância, desonestidade ou qualquer outro defeito. Tampouco importa se pretendíamos ou não prejudicar alguém. Todos os danos que causamos constituem material para o oitavo passo. Talvez algum desses danos não consiga ser reparado ou não possamos fazer a reparação diretamente. Podemos até nem ser responsáveis por algo que colocamos na nossa lista do oitavo passo. O nosso padrinho ou madrinha ou terapeuta, ele nos ajudará a diferenciar essas situações antes de seguirmos para o nono passo. Por ora, nossa tarefa é somente identificar a quem prejudicamos, qual foi o dano e nos dispor a fazer reparações. Enquanto estivermos trabalhando este passo, é natural pensarmos sobre o nono e planejar como faremos nossas reparações. O que pensarmos a este respeito poderá influenciar nosso trabalho atual. Talvez seja necessário tirar do caminho alguns velhos conceitos antes de fazermos nossa lista. É maravilhoso que já tenhamos começado a restaurar nossos relacionamentos com algumas pessoas da nossa vida. Nossas famílias provavelmente estão contentes por não mais usarmos drogas. Alguns danos mais evidentes que infligimos aos outros cessaram assim que paramos de usar drogas. Se conseguirmos manter o nosso trabalho ou prosseguir nos estudos, provavelmente já estaremos obtendo um melhor desempenho nesses lugares. De certa maneira, já prejudicamos menos nossos colegas de trabalho, empregadores, professores ou colegas de escola. Mas será isso bastante? Provavelmente ouvimos pessoas nas reuniões enfatizando que reparações significam mudança, não apenas pedir desculpas. E o que realmente conta é a maneira como estamos tratando as pessoas agora. Mas isso não significa que as desculpas formais estão fora de moda no processo. Reparações verbais, cara a cara, diretas, são extremamente poderosas, tanto como meio de crescimento espiritual para nós, quanto como um conforto há muito esperado pelas pessoas a quem nós dirigimos. O que os membros da Irmandade estão enfatizando é que não podemos simplesmente oferecer às pessoas um pedido de desculpas pouco convincente e, logo depois, repetir os mesmos comportamentos que as prejudicaram. Alguns de nós podem estar se sentindo um pouco cansados a esta altura, especialmente se nosso padrinho ou madrinha ou terapeuta nos pediu muito trabalho escrito nos 7 primeiros passos.
Inventariamos nosso comportamento no quarto passo e catalogamos nossos defeitos de caráter no sexto. Agora temos que examinar as mesmas situações por outro ângulo. Pode parecer que já analisamos nossas vidas e nossa dicção de todas as maneiras possíveis, no momento em que terminamos esses passos. Tudo isso é realmente necessário? Não estaríamos simplesmente nos punindo ao passar e repassar a mesma coisa? Não estamos. O passo 8 é o começo de um processo que permitirá sentirmos-nos iguais aos outros. Em vez de sentir vergonha e culpa, em vez do constante sentimento de inferioridade, nos tornamos capazes de olhar as pessoas nos olhos. Não teremos mais que evitar ninguém. Não teremos que sentir medo de sermos pegos e punidos por alguma responsabilidade negligenciada. Seremos livres. Perguntinha para você aqui. Você está hesitando de alguma forma em trabalhar o passo 8? Por quê? Alguns de nós vão ao extremo oposto com este passo. Ficamos tão ansiosos para fazer tudo ficar bem, sem perceber que podemos causar mais danos. Vamos em frente. Cometendo erros como confessar infidelidades aos nossos cônjuges e amigos. Reunimos nossa família e comunicamos cada detalhe de nossa dicção, confirmando alguns de seus piores medos sobre o que estávamos fazendo lá fora e preenchendo algumas lacunas que até então haviam persistido misericordiosamente. No estado de excitação, discursamos para os nossos filhos sobre não sermos responsáveis por nossa doença, como amamos nossa recuperação e como a vida será maravilhosa daqui em diante, esquecendo todas as vezes anteriores que fizemos tantas promessas vazias. Um dia, invadimos a sala do nosso chefe, anunciando que somos adictos, que desviamos uma grande quantia de dinheiro através de meios engenhosos, mas que estamos muito arrependidos e que nunca mais faremos isso novamente. Embora nossa experiência de sair correndo para fazer reparações provavelmente não tenha sido tão extrema, podemos certamente chegar a uma conclusão. Se tentarmos fazer reparações sem a orientação do nosso padrinho ou madrinha ou terapeuta e sem um planejamento, podemos terminar causando ainda mais prejuízos. Perguntinha aqui. Percebo a necessidade de ir com calma e consultar meu padrinho ou madrinha ou terapeuta antes de fazer reparações? Em alguma situação causei um dano maior por me apressar a fazer reparações antes de estar pronto? Que situação foi essa? Alguns de nós ainda podem acreditar que somos basicamente boas pessoas, que nunca prejudicaram ninguém, verdadeiramente, a não ser a nós mesmos. Se estivermos na dúvida sobre quem colocar na nossa lista de reparações, ou se tivermos uma vaga ideia de que nossa família faz parte dela, mas sem certeza do porquê, podemos estar passando por cima de algo. Ou talvez a nossa negação ainda seja muito grande. Algumas vezes, simplesmente não somos capazes de ver a verdade sobre certas situações, mesmo após muitos anos em recuperação. Muitos de nós têm seguido a seguinte sugestão: se acreditamos dever reparações a alguém, mas não lembramos o que provocou essa situação, colocamos, mesmo assim, o nome da pessoa na lista. Depois pensaremos no porquê. Devemos fazer o melhor possível neste passo. Por ora, contactar o nosso padrinho ou madrinha ou terapeuta e continuar trabalhando nossa recuperação. Como eu costumo dizer, mais será revelado. Só precisamos manter a mente aberta para que, quando esse entendimento ocorrer, estejamos preparados para aceitá-lo. Finalmente, mas não menos importante, muitos de nós adiamos o começo deste passo porque não estamos dispostos a fazer reparações a certas pessoas. Temos tanto ressentimento ou medo que sequer imaginamos nos aproximar delas,
Precisamos começar este passo e listar essas pessoas, mesmo se não tivermos certeza de que algum dia seremos capazes de fazer as reparações. Se isso for realmente perigoso, o nosso padrinho ou madrinha ou terapeuta, ele vai nos ajudar a descobrir como lidar com essas situações. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. Fazer uma lista dos ressentimentos que atrapalham minha disposição de fazer reparações. Posso abrir mão desses ressentimentos agora? Se não, posso ter boa vontade suficiente para acrescentar esses nomes à minha lista de qualquer maneira e deixar para me preocupar com as reparações depois? Existe alguma pessoa a quem eu deva reparações e que possa ser uma ameaça à minha segurança ou que me preocupe verdadeiramente? Quais são os seus medos? As pessoas que prejudicamos e como as prejudicamos, antes de começar a fazer a nossa lista, existe um último conceito com o qual devemos nos familiarizar: o significado de prejuízo neste passo. Para que a nossa lista ela seja minuciosa, precisamos nos esforçar para compreender todas as maneiras possíveis de prejudicar alguém. Algumas são óbvias. Por exemplo, se roubamos dinheiro ou bens de uma pessoa ou de um negócio, isso é obviamente uma forma de prejuízo. Além disso, a maioria de nós não tem dificuldades em reconhecer o abuso físico ou emocional como sendo um tipo de dano. Também existem situações em que não temos dificuldade de reconhecer que fizemos algo prejudicial, mas podemos não identificar quem, em particular, nós prejudicamos. Por exemplo, se colamos numa prova na escola, perguntamos: isso prejudicou o professor? Prejudicamos nossos colegas da escola? A nós mesmos? Os estudantes que vieram depois de nós tiveram que pagar o preço da falta de confiança do nosso professor por causa da nossa desonestidade? A resposta para esse exemplo é que todas essas pessoas foram prejudicadas, mesmo que só indiretamente. Elas pertencem à nossa lista do passo 8. Finalmente, chegamos aos tipos de prejuízos mais profundos. Eles podem ser os mais danosos porque atingem as regiões mais vulneráveis do coração humano. Por exemplo, tínhamos um amigo. A amizade talvez fosse muito antiga, daquelas que duram anos. Emoções, confiança e até identidade pessoal estavam envolvidos na amizade que partilhávamos. O relacionamento era realmente importante para o nosso amigo, assim como para nós também. Então, sem explicação, por uma razão real ou imaginária, nos afastamos da amizade e nunca tentamos reatá-la. Perder um amigo já é suficientemente doloroso, mesmo sem o peso adicional de não se saber o porquê. Porém, muitos de nós infligimos exatamente esse tipo de dano a alguém. Prejudicamos o sentido de confiança daquela pessoa, e ela pode ter levado muitos anos para se recuperar. Uma situação similar foi termos permitido que alguém levasse a culpa pelo fim de um relacionamento, fazendo com que sentisse que não era digno de ser amado ou amada, quando na realidade ficamos apenas cansados do relacionamento e com preguiça de mantê-lo. Existem muitas maneiras diferentes de causar um dano emocional profundo: negligência, abandono, exploração, manipulação e humilhação, para citar apenas algumas aqui. As vítimas e as pessoas legais entre nós podem acabar descobrindo que fizeram os outros se sentirem inferiores quando se passaram por pessoas melhores do que as outras, através de uma atitude de superioridade moral. Aqueles dentre nós que são competentes e autossuficientes podem encontrar nomes para a lista do 8º passo. Pensando nas pessoas cuja oferta de ajuda e gesto de apoio rejeitamos.
Outra dificuldade que muitos de nós enfrentamos ao identificar os tipos de dano vem da tendência automática de focalizar somente o tempo antes de pararmos de usar. É um pouco mais fácil para nós sermos rigorosamente honestos quanto ao prejuízo que causamos em nossa dicção ativa. Estávamos usando drogas na época. Éramos pessoas diferentes. Entretanto, todos nós causamos danos durante a recuperação. Lembre-se, não importa se tivemos ou não essa intenção. De fato, todos nós provavelmente prejudicamos as pessoas com as quais partilhamos nossa recuperação. Outros membros da Irmandade também. Podemos ter feito fofoca sobre eles, tê-los deixado sozinhos, respondido com insensibilidade à sua dor, interferido numa relação de apadrinhamento, tentando controlar o comportamento de um afilhado, ter sido ingrato com o nosso padrinho ou madrinha, roubado dinheiro da sétima tradição, manipulando pessoas, usando o nosso tempo limpo como fonte de credibilidade numa disputa de serviço, ou explorando sexualmente um recém-chegado. Para citar apenas alguns exemplos aqui, que são relativamente comuns. A maioria de nós passa por momentos extremamente difíceis ao relacionar essas situações no nosso 8º passo, porque a ideia de fazer reparações nos traz muito conforto ou muito desconforto. Cobramos de nós um alto padrão de comportamento em relação à Irmandade e temos certeza de que os outros também esperam mais de nós. O fato é que nossos companheiros da Irmandade são especialmente propensos a perdoar, porque sabem o que estamos tentando fazer. Mas, de novo, devemos evitar, neste momento, a preocupação com o 9º passo. Fazendo a nossa lista. A primeira coisa a saber é que esta não é uma lista que possamos guardar de cabeça. Devemos anotar cada nome e o que fizemos para prejudicar a pessoa. Depois que está no papel, é difícil esquecer alguém ou voltar a negar as reparações que preferíamos evitar. Se por alguma razão não conseguirmos escrever, podemos utilizar um gravador ou qualquer outro método que, segundo nosso padrinho ou madrinha ou terapeuta, possa nos ajudar a aproveitar ao máximo este passo. Quando estivermos prontos para iniciar a lista, sentamos-nos, relembramos as pessoas a quem prejudicamos e começamos a escrever. Alguns nomes serão lembrados imediatamente, outros virão ao pensarmos sobre os tipos de danos que causamos. Precisamos retomar nosso 4º passo e procurar qualquer informação que possamos extrair dele. Devemos incluir todos os nomes e situações que recordamos, mesmo se estivermos quase certos de que nosso padrinho ou madrinha ou terapeuta nos dirá que não devemos nenhuma reparação naquela situação específica. Quando repassamos a lista com o nosso padrinho ou madrinha ou terapeuta, é sempre melhor riscar nomes do que tentar lembrar daqueles que deixamos de acrescentar. Além disso, pode acontecer de nos lembrarmos de um acontecimento no qual causamos danos, mas não dos nomes das pessoas envolvidas. Devemos pelo menos listar o acontecimento em si, então. Para alguns de nós, pode parecer embaraçoso colocar a si próprio na lista. Podemos ter sido informados no início da nossa recuperação que fazer reparações a nós mesmos era uma ideia egocêntrica, que precisávamos parar de pensar em nós o tempo todo e começar a pensar nas pessoas que prejudicamos. Então, essa noção pode nos causar alguma confusão. Provavelmente, alguns de nós pensaram que a reparação deveria envolver uma recompensa por permanecermos limpos ou alguma outra realização. Podemos ter tentado nos compensar comprando coisas sem termos recursos ou nos entregando a outras compulsões. Na realidade, a maneira de fazer reparações a nós mesmos é abandonar comportamentos irresponsáveis ou destrutivos.
precisamos identificar as formas como criamos nossos próprios problemas. Isso é, prejudicamos a nós mesmos através da nossa incapacidade de aceitar responsabilidades pessoais. Então, quando nos incluímos na lista, podemos relacionar os danos que causamos às nossas finanças, autoimagem, saúde, etc. Há também uma situação delicada que muitos de nós enfrentamos. E se tivermos prejudicado o nosso padrinho ou madrinha ou terapeuta, e ele ou ela não souber disso, mas puder vir a descobrir, examinando a nossa lista, nessa situação devemos consultar outra pessoa cuja recuperação nós respeitamos, talvez o padrinho do nosso padrinho. Fazer a lista das pessoas que prejudiquei e das maneiras específicas como prejudiquei cada uma delas. Ficando dispostos, agora que escrevemos ou acrescentamos novos nomes à relação que guardamos desde o primeiro contato com o oitavo passo, é hora de nos dispormos a fazer as reparações. Para tanto, teremos que conhecer pelo menos um pouco o que significa fazer reparações. Bom, anteriormente aqui nós falamos sobre a necessidade de fazer mais do que somente modificar o nosso comportamento. Porém, alguns de nós podem simplesmente sentir medo de não terem a capacidade de mudar. Somos sinceros, queremos nos abster de repetir os mesmos comportamentos, mas pensamos sobre as vezes anteriores em que fizemos promessas. Não estaríamos sujeitos a fazer a mesma coisa novamente? É nesse ponto que precisamos realmente acreditar na nossa recuperação. Não importa há quanto tempo estamos limpos e os erros pelos quais estamos nos reparando. Precisamos ter fé que o Deus da nossa compreensão nos dará força e capacidade para mudar. Descobriremos estar dispostos a fazer alguma das reparações assim que colocarmos o nome da pessoa em nossa lista. Para outras, a disposição poderá não vir tão facilmente. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes aqui. Por que apenas dizer "me desculpe" não é suficiente para reparar o dano que causei? Por que apenas modificar meu comportamento não é suficiente para reparar o dano que causei? É muito raro não estarmos devendo ao menos algumas reparações financeiras, seja para pessoas que roubamos ou que nos emprestaram dinheiro que nunca devolvemos, seja para estabelecimentos ou instituições financeiras. Sabemos que fazer reparações nos privará de um dinheiro que preferíamos guardar para nós. Poderá levar tempo até percebermos a profunda liberdade interior que vem com a quitação de tais dívidas e assim conseguir a motivação para fazer essas reparações. Pedir ao nosso poder superior que nos dê essa disposição poderá nos ajudar nesse fato. Há reparações financeiras que não quero fazer? Como seria a minha vida se eu já tivesse feito essas reparações? Pergunta para você. Algumas de nossas reparações podem ser devidas a pessoas que também nos prejudicaram. Essas são geralmente as reparações mais difíceis de nos dispormos a fazer. Parece que toda vez que pensamos a esse respeito, ficamos com tanta raiva pensando no que eles fizeram contra nós, que esquecemos tudo sobre as reparações. Mas nossa recuperação nos pede para praticarmos o princípio espiritual do perdão. Através da prece e de qualquer ajuda adicional que precisemos buscar, podemos encontrar dentro de nós a capacidade de perdoar as pessoas que também nos prejudicaram. Devo reparações a pessoas que também me prejudicaram? O que fiz para me dispor a fazer essas reparações? Reparações que não conseguimos nos imaginar fazendo podem também estar na nossa lista. Talvez estejamos tão sem disposição que não queríamos nem tentar rezar para nos dispor. Nem conseguimos nos imaginar tendo alguma compaixão pelas pessoas a quem devemos reparações.
Neste caso, precisamos simplesmente deixar essas reparações na nossa lista. Não precisamos fazer todas elas em um dia, nem dentro de nenhum prazo específico. Poderá levar algum tempo para nós prontificarmos a fazer algumas reparações. Cada vez que olharmos para a nossa lista do 8º passo, devemos nos perguntar se já nos dispusemos a fazer aquelas reparações, se não, podemos continuar verificando periodicamente. Vamos falar um pouquinho sobre os princípios espirituais deste passo agora. No 8º passo, iremos focalizar honestidade, coragem, boa vontade e compaixão. Para praticar o princípio da honestidade neste passo, aproveitaremos nossa experiência com os passos anteriores. Admitimos a natureza de nosso problema da adicção e afirmamos sua solução. Este foi um ato de honestidade. Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. E isso exercitou a nossa honestidade. Extrair a natureza das nossas falhas de dentro da estrutura de nossas personalidades aprofundou ainda mais a nossa honestidade. Então temos alguma experiência em separar nas situações nossa responsabilidade da responsabilidade dos outros. Este é um nível de honestidade que precisaremos buscar no nosso 8º passo. Temos que esquecer ressentimentos, o hábito de culpar os outros, de acreditar que fomos vítimas inocentes e qualquer outra justificativa para os danos que nós causamos. Precisamos simplesmente colocar na lista. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. De que maneira determinar a natureza exata de minhas falhas é algo valioso no 8º passo? Por que é tão essencial que eu tenha clareza sobre a minha responsabilidade? Que exemplos tenho da minha experiência com a honestidade nos passos anteriores? Como aproveitarei essa experiência neste passo? Para praticar o princípio da coragem, no passo 8, é preciso colocar nossas vidas sob os cuidados de Deus. Não podemos restringir nossas listas às reparações que acreditamos que darão certo. Temos que pensar que nosso poder superior irá nos prover a bravura, humildade, força interior e tudo mais de que precisaremos para fazer qualquer reparação. Se tivermos que enfrentar alguém ou precisarmos aceitar as consequências de um crime pelo qual estejamos sendo procurados, seremos capazes de trabalhar isso com a ajuda de nosso poder superior. Perguntas agora para você ou para os seus pacientes. Que exemplos tenho da minha experiência com a coragem nos passos anteriores? Como aproveitarei essa experiência neste passo? Nós já falamos bastante aqui sobre boa vontade, especialmente de nos dispormos a realizar as reparações, mas precisaremos de uma boa vontade para trabalhar este passo, que não diz respeito a fazer reparações. Primeiro, precisamos de boa vontade para fazer a nossa lista. Não importa o que sentimos quanto a acrescentar um determinado nome à lista. Precisamos estar dispostos a acrescentá-lo. Também precisamos de boa vontade para praticar os outros princípios espirituais relacionados a este passo. Perguntas aqui. Existem nomes que não acrescentei à minha lista? Estou disposto a acrescentá-los agora? Já terminei minha lista? O que fiz para aumentar minha boa vontade? Como me sinto tendo que rezar para conseguir boa vontade? Neste ponto da nossa recuperação, é possível desenvolver o espírito da compaixão. Antes do trabalho dos passos anteriores, estávamos tão presos a ressentimento, culpa e autopiedade que não conseguíamos pensar nos outros. Ao mesmo tempo em que nos tornamos capazes de nos ver como seres humanos comuns, começamos a perceber que os outros também estão fazendo o melhor que podem. Sabemos que estamos sujeitos a dúvidas e inseguranças periódicas sobre nós mesmos e sobre os outros.
temos o costume de falar sem pensar, assim como os outros. Percebemos que eles se arrependem disso tanto quanto nós. Sabemos que estamos sujeitos a interpretar mal algumas situações e reagir a elas exageradamente ou minimizá-las. Por isso, hoje, quando vemos os outros agindo em função de um defeito de caráter, sentimos empatia em vez de irritação ou raiva, porque sabemos o que os fez atuar daquela maneira. Quando pensamos que, como todo mundo, partilhamos dos mesmos sonhos, medos, paixões e falhas, nosso coração sente-se preenchido. Você está começando a se sentir em contato com os outros? Descreva sobre isso. Você está começando a sentir compaixão e empatia pelos outros? Escreva sobre isso também. É essencial que conversemos sobre cada uma das reparações da nossa lista com o nosso padrinho ou madrinha ou terapeuta. Não importa há quanto tempo estamos limpos, ou nossa experiência em fazer reparações. Cada um de nós está sujeito a julgar mal uma situação quando trabalhar sozinho, mas frequentemente descobrimos que podemos ver as coisas com mais clareza quando olhamos para as situações por outro ângulo. Precisamos do discernimento do nosso padrinho ou madrinha ou terapeuta. Precisamos do seu encorajamento. Precisamos de sua visão e esperança. É surpreendente o quanto uma simples conversa com o nosso padrinho, madrinha ou terapeuta pode nos ajudar a entrar em contato com aquela força silenciosa que vive em cada um de nós. Quando afastarmos as influências que nos distraem e revelarmos a essência da serenidade, humildade e perdão, estaremos prontos para o passo 9. Legal, família? Se você gostou dessa aula de hoje, se você gostou desse conteúdo, não deixe de dar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal Ideia de Terapeuta, se inscreve no canal. Não esquece que tem os outros passos lá atrás, então pode ser que o YouTube ele te direcionou esse passo hoje. Então eu te sugiro a começar lá do início, tá bom? E compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam encontrar essa libertação e essa nova maneira de viver que estamos aprendendo juntos aqui. Legal? Então, deixa o like, compartilha e comenta lá. Assistir. Eu vou deixar um coraçãozinho para você. Legal? Shalom, shalom. E tamo junto. E até a próxima aula. Valeu!